Bianca? Calma. Oiê! Tudo bom, gente? Nossa convidada está chegando para a gente fazer uma prosa boa. Deixa eu organizar o Bereguedé aqui, que aqui tem operária de saber. Trabalho... Oi, Bianca! Oi, Cláudia! Tá boa, sua linda? Tô arrumando aqui, ó, que caiu tudo. Adoro quando cai tudo, porque ao vivo é Ai, assim. Deus! Não é? Fala a verdade. Sim, Não é? E eu adoro, porque no ao vivo, pelo menos, ninguém edita a gente, né? Aquela coisinha Ninguém. que fica só um pedaço do sentido. Tô arrumando. Vamos conversando, Estamos vamos aí. arrumando. Ó, eu tô assim, gente, cadê a Cláudia? A Cláudia nunca some. A Cláudia, às vezes, só consegue dar pau na tecnologia. Peraí, que tá com muita luz Não, aqui. eu fiz aqui uma parafernália aqui para dar certo também. Ai, muita emoção, nossa senhora. Ó, mas tem muita gente entrando, que delícia. Coisa mais Tem. boa. Vamos Tem aguardar um pessoal pouquinho aí? o pessoal chegar. Enquanto isso, deixa eu passar batom, porque caiu tudo. Eu não passei batom. Né? E sem batom a gente fica menos poderosa. E a gente precisa ficar poderosa para essa conversa. Ó, É. não é? Cadê? Vai vendo se tá bom. Ó, tá ótimo, hein? Tá ficando bom, Cláudia? Tem que combinar com o laranja da camiseta. Entendeu? Tô fazendo da live um espelho. Você tá entendendo ou não? Né? Uai, tá entendendo. Né? Adoro. Isso. Olha como a gente fica mais poderosa, gente. Aí, ó, já fica uma dica. Ó, batonzinho. Ele pode ser para pôr no olho, para pôr aqui, ó. E na boca também. Não é espetáculo? Deixa eu acenar pro povo aqui, Bianca. Vamos agradecer, né, esse pessoal que tá entrando. E a gente Nossa! vê perguntas durante a Pois prosa. é. Se vocês quiserem colocar perguntas, a gente vai bater um bate-papo, né, Cláudia, sobre as dificuldades que a gente está enfrentando no combate à violência doméstica agora, né, durante a pandemia. Porque eu aqui em Patrocínio, inspirada na SOS Mulher, eu participo também de uma ONG que se chama Juntas, que é um projeto da Calungá, que a gente oferece também assistência às mulheres que sofrem violência doméstica. Isso. Fala um pouco mais desse projeto, Bianca, que aí você se apresenta, eu me apresento e o pessoal vai chegando. Pode Tá ser bom. assim? Combinado. Aí a Não Giovana ficou fora entrou. nada, não, né? Já é a dica. Batom, Já? Não, poder. tá ótimo. Não? Beleza, então vamos lá. Então, a gente aqui em Patrocínio, então, muito inspirado no trabalho que a SOS Mulher e Família faz em Uberlândia, inclusive com a ajuda, né? Não só inspiração, mas a ajuda de vocês. Nós aqui em Patrocínio iniciamos um trabalho, né? Que oferece assistência psicológica, jurídica e assistência social gratuita às mulheres que sofrem violência doméstica. Uhum. E a gente conta com... Aqui, todo o trabalho é executado por profissionais. Então, a gente tem psicólogas voluntárias, a gente tem assistentes sociais voluntárias, a gente tem advogadas voluntárias, a gente tem pessoal da parte administrativa voluntárias. Inclusive, agora a gente está tendo monitores voluntários. Que Mesmo, Bianca, que coisa boa! Ficam com crianças para as mães conseguirem fazer os atendimentos, né? Isso aqui é ação afirmativa e fazer diferente, né? Beleza. Precisa, né? Está precisando, porque a gente tem algumas dificuldades. Uma delas, então, começando aí pelas dificuldades, é essa da pandemia. Porque as mães, elas não conseguem nem fazer, por exemplo, acompanhamento psicológico. Então, são mães
que normalmente são encaminhados aqui em Patrocínio, Cláudia, a maioria das mulheres que a gente atende, uma grande parte, elas são encaminhadas pela Polícia Militar. E, então, são mulheres que estão com medida protetiva, né? Que já vêm de uma situação de violência. E daí elas não têm como fazer o acompanhamento psicológico agora, durante a pandemia, porque não há escola e creches. Né? E como esse trabalho de cuidado dos filhos é único e exclusivamente da mulher, e às vezes a mulher que sofre violência, essa rede de apoio, ela perde, né? Porque faz com que a mulher se afaste, né, da família, dos amigos. A situação de violência doméstica tem isso. A mulher, ela se afasta, né? Porque ela está no relacionamento abusivo, então ela se afasta das amizades, da família. Então, nessa hora, ela não consegue esse apoio, né? Porque ela se afastou. Então, ela não tem essa rede de apoio. Então, a gente está enfrentando isso durante a pandemia, a dificuldade, então, das mulheres que sofreram violência doméstica, devido a ela não ter essa rede de apoio, elas não conseguem fazer o acompanhamento psicológico, né? Que é um acompanhamento que é semanal. Então, elas não têm com quem deixar os filhos, porque as escolas e creches não estão funcionando. E daí elas não conseguem fazer, porque elas não têm essa rede de apoio. Então, a gente está traçando algumas estratégias para tentar conseguir minimizar isso. Mas, assim, durante a pandemia também é difícil, porque a gente não pode ter muita gente dentro. A gente tem o limite de 3 pessoas, então, lá dentro da ONG, para respeitar os limites e fazer a limpeza depois do atendimento. Então, a gente está fazendo menos atendimento do que a gente costuma fazer. Por exemplo, antes, de hora em hora, agora a gente tem que diminuir os atendimentos para fazer a limpeza da sala, né? Então, a gente está enfrentando aí algumas dificuldades. E a gente vai bater esse papo, né? Vamos. E com a participação das pessoas que estão entrando, por gentileza. Se quiser, enquanto eu estiver falando, a Bianca anota, né, Bianca? Isso. Alguém para anotar. Ô, Alfredo, seu lindo! A Vanzinha, Steph. A Nossa, Stephanie, aí. Linda. E aí, Bianca, enquanto você fala, eu anoto, né, de modo que a gente faça uma conversa aqui interativa, informal e tire dúvidas também, tanto das pessoas de Uberlândia, quanto de Patrocínio, quanto de qualquer lugar do país ou do mundo, porque nós estamos vivendo esse problema que é um problema mundial. E com essa crise humanitária, perfeito é você, seu lindo. Não, perfeito não existe, você existe. Então, entendeu? O Alfredo aqui falando perfeita, aí eu tô falando maravilhosas, isso, maravilhoso, aí. A Stephanie, gente. Porque o perfeito não existe, né? A gente vai conversar hoje sobre a questão da idealização no relacionamento também. Mas eu entendi qual a conotação, seu lindo. Aluno, maravilhoso. É lindo. E aí, Bianca, eu fico muito preocupada porque é um problema mundial esse. Nós temos aí, quando tem dados, porque muitas vezes não tem. E esse é um grande problema. Porque como é que você fomenta políticas públicas, reivindica, pressiona por projetos de lei nos legislativos, municipais, estadual ou federal, se você não tem dados, né? Então, esse é um problema. Mas eu queria, antes de entrar no problema mundial, Brasil, Minas, e aí a gente chegar em Uberlândia, me apresentar para quem não me conhece. Cláudia Guerra, o sobrenome é esse, mas porque a gente briga por políticas públicas, né? Se precisar, a gente faz guerra. Guerra sem armas, né? Mas a construção é da cultura da paz. A gente está aqui para isso. Hoje, quando a gente fala em paz, não significa abrir mão, não significa não haver conflito. Onde tem gente, tem conflito. Mas significa que é possível lidar com conflitos de um outro jeito, sem lançar mão de recursos da violência. E é nessa linha que a gente vai aqui trocar essa experiência. E aí eu falo da ONG SOS Mulher e Família, que a gente ajudou a construir sempre com o coletivo, ninguém faz nada sozinho, nem sozinha. Lá em 97, portanto tem 23 anos. Antes disso, a gente constituiu na UF, eu era estudante de História, o Núcleo de Estudos de Gênero. E é muito bacana porque a gente também entende que não é possível a prática sem teoria, sem sustentação, porque aí vira negacionismo, conversa de boteco, achismo, mera opinião, fake, né? Então, nós sempre entendemos que a praxis, né,
essa junção, teoria e prática, é fundamental. Uma sem a outra fica sem sentido, né? Então, o núcleo ele dá muito suporte nessa linha. E do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que é exatamente, existe desde 98, o NEGEM desde 92. Não faz conta da minha idade, não, porque senão a gente vai brigar simbolicamente. Brincadeira, não tem esse problema. E aí, o Conselho dos Direitos das Mulheres é exatamente esse conselho que serve para ter assento representantes governamentais e não governamentais para fomento de políticas públicas, projetos de leis. Então, eu tenho a oportunidade de ser voluntária nessas 3 instituições e, do ponto de vista profissional, professora na Faculdade Exame, que tem um monte de alunos aí, alunos maravilhosos, colegas, professores. Já há, acho que 18 anos que eu estou lá. Nossa. É emoção, E às vezes algum curso de pós-graduação, enfim. Eu estou a 12. 12 lá na faculdade também, né? E assim, a nossa praia, a nossa missão, e aí a Bianca é uma grande parceira, maravilhosa, é exatamente, o meu doutorado foi sobre esse tema, né? Violência conjugal, violência em relacionamento afetivo, o mestrado também. A Bianca, ela tem brilho nos olhos e eu sei que ela está fazendo o melhor para patrocínio, poder ter organizações que possam acolher as mulheres e famílias, né? Porque não vem só a mulher. Essa mulher e família aprende, o próprio nome diz, mulher e família, né? A gente acha muito bom quando tem homens aí participando, porque os homens que vêm nessa parceria juntos são muito bem-vindos. Os autores de violência a gente encaminha para grupos de apoio, para eles não serem violentos com quem está ou com quem vai se relacionar, enfim. Então, é desse lugar que a gente conversa, e sempre de modo também transversal, né, Bianca? A gente prima muito pela questão do respeito às vidas humanas que importam. Então, das mulheres negras, das pessoas com orientações sexuais as mais variadas, identidade de gênero as mais variadas, né? Pagam impostos, merecem existir, com deficiência física ou sem, enfim, nós defendemos vidas e a cultura da paz. E hoje a gente vai focar um pouco nessa questão da violência no relacionamento afetivo, não importa se ele é formal ou informal, e vale dizer que quando tem diagnóstico, a gente tem visto diagnósticos no país, em alguns locais, de aumento em 45%, 50%. Aqui em Patrocínio, nós tivemos um aumento de maio de 2009, só o mês de maio, para maio de 2020, de 64% nos boletins de ocorrência de Maria da Penha. E 20% em relação a fevereiro, o aumento, então, em relação ao tempo de pandemia, né? Então, assim, já teve um aumento de um ano para o outro e ainda mais um aumento relacionado, então, à pandemia. Então, a gente verificou isso também, porque nós também fizemos diagnóstico. E agora atendimento só por telefone, por conta da segurança das pessoas e dos profissionais também. Né? Toda orientação, atendimento por WhatsApp, que facilita, por telefone. Não é um fixo que você liga e ninguém atende. Isso é importante, a gente ter acesso, as pessoas terem acesso. E a ONG identificou que nesse período agora também aumentou muito, aproximadamente isso aí, acho que mais até um pouco. E olha que a gente sabe que os dados são subnotificados, né? Antes da pandemia, a gente já tinha noção de que apenas 10% chegam aos órgãos de atendimento dos casos que acontecem. Agora, com essa história dos serviços mais restritos, as políticas públicas, com essa história da mulher dentro de casa, às vezes dificuldade de buscar ajuda e de denunciar, com certeza essa subnotificação, esse dado abaixo da realidade, ele aumentou, né? Você verifica isso aí também? Então, aqui sim. E aqui em Patrocínio, a gente tem um problema maior. A gente não tem assim, uma rede que conecta as instituições de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente ainda trabalha muito isolado, então a gente tem muita dificuldade de estabelecer essa conversa, de ter os dados e de acompanhar. Mas, assim, a Polícia Militar tem sido... tem ajudado a gente nesses dados. Então, a gente tem o dado de boletim de ocorrência, que a gente sabe
Que a mulher, gente, que sofre violência, ela tem que fazer o boletim de ocorrência, mas ela tem que ir na delegacia da mulher representar. Então, Aqui nem também. todo boletim de ocorrência vai lá e vai ser representado na delegacia, né? Então, a gente ainda tem ainda esse gap, vamos falar assim, né? Dos boletins de ocorrência que são feitos na Polícia Militar com a representação desses boletins que são feitos na delegacia, né? Então, os dados que a gente tem não representa aí uma realidade, né? Não. Aqui também a gente tem da SOS Mulher e Família, daqui a pouco eu pego para poder falar, porque eu não decorei ainda, né, números. Mas para a gente falar esse índice, que é aproximado aí da porcentagem de crescimento que você falou, mas a gente não tem os dados da Polícia Militar, assim, pelo menos não foi passado para a rede de enfrentamento à violência, né? Da Delegacia de Mulheres, do Centro Integrado da Mulher, que aí compõe a Delegacia de Mulheres, né? Aí tem também profissionais do Poder Público Municipal, Delegacia de Mulheres é do Estado, só para explicar para quem não sabe, e o Poder Público Municipal, para a gente cruzar isso do Nua Vidas, que é o Núcleo de Atendimento à Violência Sexual que a gente tem aqui no Hospital de Clínicas, e também da Casa Abrigo Travessia, que é para abrigar as mulheres em risco de morte junto com seus filhos menores de idade. Esses contatos e esses telefones, a Bianca vai falar os de patrocínio, eu vou falar também ao final dessa live, para as pessoas que precisam buscar ajuda ou indicar alguém para buscar ajuda, poderem ter esse instrumento em mãos. Isso é super importante, a gente vai fazer isso ainda hoje. Bianca, você marcou o tempo? Porque eu não marquei e eu não uso relógio porque eu tenho alergia. E eu marquei né? Assim, então... eu marquei mais ou menos, mas aí, ó... A hora que faltar uns 5 minutos, você dá um toque, porque daí a gente fala dos contatos dessa rede, que eu penso que é bastante importante nesse momento, né? E aí, a gente estava falando disso tudo, falar também dos fatores, porque muita gente pensa assim, que são mitos, né, Bianca? Ela gosta de apanhar, afinal de contas, ela está ali naquela relação violenta há tanto tempo, essa violência que não é só física, sexual, psicológica, emocional, moral, patrimonial, destruição de objetos em casa, documentos, enfim. Mas não é nada disso, né? Então, vamos falar um pouquinho também dos fatores desencorajadores, inibidores dessa busca de ajuda, que a gente sabe que não são poucos e em cada caso eles são únicos. Como é que é em patrocínio? Depois eu falo um pouquinho aqui também da nossa experiência. Opa, caiu? Sim, eu posso falar para vocês? Eu posso falar para vocês que a gente tem muitos fatores que inibem essa mulher, mas a gente também tem, Cláudia, só para a gente entender quais são o perfil de mulher que nossa ONG atende. Então, nossa ONG tem um perfil que a gente atende, que é uma maioria de mulheres que é negra, são mulheres pobres, e são mulheres evangélicas, em sua maioria, são mulheres que moram na periferia de Patrocínio. Porque como são também encaminhamentos da polícia, são mulheres, então, que já estão com alguma medida protetiva e já estão, então, nesse processo. Então, baseado nisso, tem vários fatores que inibem elas a procurar ajuda. Tem a questão financeira, que é importante, mas não é única, né? Mas é uma questão. Mas eu acho que o que a gente percebe que mais inibe é o medo. É o medo de uma violência ainda maior. Sim. Né? Então, assim, nossa, mas se eu procurar ajuda, aí que ele vai me matar mesmo. Né? Se eu procurar ajuda, daí que vai acontecer algo pior. Né? Porque a gente sabe que a gente está, ainda mais em Minas Gerais, que bate o recorde em feminicídio, terminar um relacionamento aqui no Brasil e aqui em Minas Gerais é perigoso para a mulher. É perigoso. É perigoso. Sim, realmente, é perigoso. Então, a gente tem que realmente alertá-las a respeito disso. É muito perigoso terminar um relacionamento. Então, assim, esses fatores, muitas vezes tem a questão religiosa, né? De não poder terminar um casamento, de ter um casamento que tem que durar uma vida toda. A gente tem a questão... bom, são várias questões que influenciam. E é um conjunto, não é uma só ou outra só, né? É um conjunto. É os filhos, sonhar com aquela família que a gente fala, família de foto, né? Papai, mamãe, filhinhos, né? Então, essa família que só existe numa foto, né? Então, assim...
A, isso mesmo. a idealização de uma família, né? Então, assim, denunciar uma violência significa que aquilo que eu idealizei não realizou, né? Uhum. Então, assim, existem vários fatores que compõem aí, né? São todos eles misturados. Então, inclusive os dados que você traz, eles estão alinhados com os dados da ONU Mulheres, né? A maior parte das mulheres assassinadas, que é o feminicídio, exatamente por menosprezar o feminino, né, contra as mulheres, e daí vem essa legislação, né, contra o feminicídio, que é diferente de outro assassinato, né, com pessoas estranhas e desconhecidas. A gente precisa lembrar que viver violência com alguém próximo tem aí fatores como, por exemplo, os filhos que você mencionou, a sexualidade, a crença de que pode mudar o outro, de que é uma violência temporária, é uma fase difícil. Então, é preciso essa compreensão dessa complexidade de que viver violência com alguém que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, é diferente de viver com alguém estranho, desconhecido. Então, tem vários fatores aí que dificultam buscar ajuda. Em Uberlândia também, boa parte das que buscam são de classes menos favorecidas, negras ou pardas. E assim, então, me parece que tem um alinhamento aí no que diz respeito a essas características, mas, por outro lado, e a gente já falou disso, né, Bianca? Cada caso é único, a gente não pode banalizar e achar que pode colocar num saco de gato, como se toda mulher que vive situação de violência é assim o assado, ou todo autor de violência tem determinadas características, porque isso não é verdade, tem uma diversidade aí significativa. No doutorado, eu também me surpreendi, porque eu não buscava, me surpreendi, apesar de saber na lida como ativista, né, e pelos atendimentos da ONG SOS Mulher e Família, de saber o índice alto de mulheres que têm determinadas crenças religiosas, e vale lembrar aqui que a gente não tem preconceito nenhum com qualquer crença, né, seja ela cristã ou não cristã, islâmica, budista, afrodescendente, está tudo certo. O que a gente problematiza é quando a interpretação de qualquer religião contribui para a perpetuação de violências. É isso que a gente trata aqui. E também no doutorado, a amostragem que me chegou maior, e isso foi uma surpresa, porque eu não busquei esse dado, foram nessa linha que você mencionou, de mulheres protestantes, e mais especificamente evangélicas, e que tem uma relação direta pelas falas delas com a interpretação. Porque a gente sabe que, né, Deus, Jesus, Alá, Buda, Maomé, Yansan pregaram a paz, a alteridade, não fazer ao outro o que não quer que faça consigo. Enfim, eles têm muito de comum, adoro estudar as religiões, acho muito interessante e rico. É difícil a gente achar uma sociedade que não tenha as suas, e a gente respeita todas, mas a gente tem também legislação, direitos humanos, e é preciso estar alinhado com isso, né? E nem sempre o fã-clube tem uma interpretação dessa cultura da paz, né? Que até fica incoerente com a própria religião, que, de acordo com algumas traduções, seria religar, né? Então separar, destruir, enfim, né? Então, essa amostragem apareceu, mas apareceram também, Bianca, muitos casos de pessoas vivendo essa violência na classe média, na classe alta, e que às vezes buscam a instituição por conta dela ser referência no assunto, no tema, até tem condição financeira. Ou tem condição financeira, mas naquele momento está sem nenhuma condição financeira, porque ele inviabiliza, né? Tira o cartão de crédito, tira as possibilidades, enfim, né? Destrói documentos, e aí não tem nem como ela ir e vir. E eu identifiquei, e aí foi no mestrado, mas também na prática militante, que às vezes variam os objetos de agressão por classe social, né? As classes menos favorecidas têm acesso a armas brancas, faca, canivete, etc., enquanto que as classes mais favorecidas a armas de fogo, e por isso que a gente problematiza tanto essa coisa de flexibilizar armas, que a gente sabe que no fim da história viram feminicídios, suicídios de jovens, ou vão por um crime organizado, muitas delas, né? Então a gente tem problematizado isso com a preocupação em relação à família. E aí a gente, então, tem todas essas características. Você estava falando dos fatores inibidores, eu queria acrescentar... e as classes médias também, veneno, né? Tem acesso a outros recursos aí, que as classes menos favorecidas têm diferentemente. E também a classe média valoriza muito a questão estética, né? A gente vê muito rosto machucado,
olho roxo, nariz quebrado, boca, né? Enfim, que às vezes para uma classe menos favorecida tem o valor, óbvio que tem, inclusive esse trânsito de lá para cá, de um órgão para o outro, da exposição, pode até ser desencorajador, essa via crucis também, a gente tem verificado, mas a disputa não é por bens, né? São outras. Então, as relações de poder estão em todas essas classes sociais, mas a gente identifica diferenças quando são classes menos favorecidas, né, dessa violência. Eu acho assim, a gente aqui em Patrocínio, então, só voltando, aqui em Patrocínio a gente está com muitas dificuldades assim para fazer esse enfrentamento, então, essa violência que tem crescido então durante a pandemia. Um básico, todas as nossas voluntárias, todas as pessoas que trabalham na ONG são voluntárias. Então, nossas psicólogas, assistentes sociais, elas muitas vezes trabalham em hospitais, elas muitas vezes trabalham em CAPS. Então, elas não estão podendo atender na ONG nesse momento. Fica desfalcado, ou seja, há uma restrição do serviço no momento de aumento da violência conjugal. Exato. É o que nós identificamos aqui também. Outra coisa, a gente tem muitos estagiários e daí as faculdades não estão fechadas, né? Não estão funcionando aqui em Patrocínio. Então, o estágio não está permitido. Então, assim, a gente também está com esse problema. Existe o fórum, por exemplo. Então, a gente tem, às vezes, urgência nesse momento de pandemia, que as mulheres, por exemplo, que as crianças estão sem escola, que elas saem de casa, né? Então, elas precisam às vezes, alugar uma casa, etc. E a gente precisa entrar com pedido de pensão, só que isso demora demais. Porque o fórum, isso não demora muito mais do que é previsto em lei, né? A gente sabe disso. Isso, Muito mais. E agora ainda mais, porque o que acontece? Sim. O fórum, ele está trabalhando só em regime de urgência e pedido de pensão é urgente, né? Então, olha, a gente está com essa dificuldade. Então, e essas mulheres agora em pandemia não conseguem trabalhar porque as crianças estão em casa e também a gente não consegue dar andamento com o pedido de pensão, por exemplo. Medida protetiva. Aqui em Patrocínio, que demorava uma semana, mais ou menos, para sair um pedido de medida protetiva, agora está demorando 30 dias. Né? Então, isso dizer, assim... se for acontecer o pior, que é um assassinato, né, já aconteceu. Né? Mas a gente... é muito preocupante, porque quando a mulher vai e denuncia, essa medida ela tem que sair o mais rápido possível, porque caso contrário, ela está correndo um risco alto, porque o agressor pode saber que ela denunciou, né? E daí, enfim, e aí ela não está ainda com a medida protetiva. Então, isso para nós, assim, tem sido uma grande preocupação, essa questão dessa demora, né, que a gente fala. Dificuldade, por exemplo, até para as mulheres irem no atendimento. Por exemplo, nós restringimos bastante o atendimento, ficamos focados em casos urgentes, com profissionais que são voluntários, mas que atendem em consultórios, não atendem em hospitais, né, e CAPS e etc. Então, a gente tem um atendimento mais restrito, vamos falar assim. A gente restringe bastante o atendimento. Mas essas mulheres ainda têm dificuldade, porque elas necessitam de pegar, por exemplo, coletivo. E daí, nessa situação de pandemia, é colocar a vida dela em risco, né? Risco. Quer dizer, fica então, aquela dúvida, né? Eu fico em risco pela violência doméstica ou pela pandemia, porque as duas colocam em risco a vida. Isso. Muito difícil. Então, nós vamos falar também de possibilidades aqui, viu, gente? Não é só de dificuldades, não. A gente vai falar de possibilidades também. Inclusive, porque se estiver aí, ó, em Patrocínio aqui em Uberlândia, quem faça parte, né, de executivos, de legislativos, para começar a anotar aí, ó,
e tomada de providências, que isso é super importante. Nós estamos em ano eleitoral, né? Vale lembrar, né, Bianca? Exato. Super importante votar em gente comprometida, que tem história, trajetória, para fazer acontecer. Aqui em Uberlândia também a gente tem esses problemas que você falou, depois eu quero mencionar. Vamos lá. Então, olha, por exemplo, aqui a gente não tem uma casa-abrigo, ok? Então, o que acontecia? Quando a mulher estava em situação que ela precisa sair de casa urgente, não tem um lugar e etc., Cláudia, a gente encaminhava para o CRES, e daí o CRES encaminhava para o abrigo municipal, que é um abrigo municipal daqui é para moradores de rua. E essa mulher ia para lá, o que já, né, não era o ideal, tá longe do que seria ideal, mas porém era assim. Então, o que acontece? Hoje, então, o abrigo também não está funcionando. Então, difícil, pensa. Muito difícil. Quer dizer, então, além de ter os fatores inibidores da busca de ajuda, os desencorajamentos, a gente está num momento específico que é de crise humanitária e de muitas mulheres em risco porque estão confinadas com seus autores de violência, quando esse histórico já tinha, ou pela intensificação da convivência, enfim, né? Vamos falar um pouquinho, Bianca, das possibilidades, quer dizer, o que é preciso, né, para a gente, nesse momento de ano eleitoral, estimular. E aí eu estou vendo que tem várias pessoas entrando também do Núcleo de Estudos de Gênero. Estudos e pesquisas nessa linha são fundamentais. Chamar quem entende do assunto para conversar sobre o assunto, antes de tomar uma decisão, de fazer um projeto de lei, de executar alguma ação, é básico, né? Só que não. A gente sabe que só que não, né? Só que não. Tanto só que não, que a gente tem vários planos de educação aprovados em câmaras legislativas, de modo inconstitucional, retirando a discussão de gênero, que é a base dessa violência. Isso. Os masculinos, os lugares construídos para homens e mulheres, funções, o que pode e o que não pode, historicamente, né, culturalmente, socialmente, é dizer, então, vamos aumentar essa violência, né? Então, por isso eu disse que só que não, né? Porque são atitudes sem consultar quem mexe com a coisa e atitudes também que são um desserviço para a comunidade, além de inconstitucionais, né? Então, agora, quando a gente pensa em solução, olha tanta tecnologia que temos. Por que é que não temos ainda tornozeleiras eletrônicas? Olha a dica, para quem quiser aí, ó, projeto de lei, tornozeleiras eletrônicas para colocar nesses autores de violência, de modo que acione, antes da pandemia, a gente já falava disso, né? Mas que acione, ela pode acionar qualquer botão, qualquer coisa dentro de casa, ou no celular, para poder ficar em segurança. E isso, que nem tem o botão do pânico. Aqui em Uberlândia tem o botão do pânico, salve Maria, né? A gente não sabe se aumentou o efetivo de policiais para dar conta desse atendimento, porque parece que já não era suficiente, né? Porque essa é a questão também. Política pública implica em investimento, não só recurso financeiro, mas recurso humano, né? Que está associado a recurso financeiro. Um outro aspecto que eu fiquei pensando, nós temos uma cidade aqui, Uberlândia, talvez com quase 1 milhão de habitantes, né? Deve estar próximo aí do 900, mas se for ver, logo, logo chega a 1 milhão de habitantes. A gente não tem um juizado especial criminal e civil para atender, conforme prega a Lei Maria da Penha, desde 2006, com esse atendimento interdisciplinar, social, psicológico, jurídico, alguém da saúde, né? Quer dizer, tem uma vara da família específica, já foi alguma coisa, né? Com um juiz, com um promotor da vara, que inclusive aqui em Uberlândia a gente ainda não conheceu, porque é novo, trocou, e essa conexão da rede em pandemia está mais complicada, mas a gente vai fazer. Hoje mesmo, o Conselho da Mulher estava providenciando um ofício para solicitar da rede de enfrentamento à violência diagnósticos, para a gente poder cruzar esses diagnósticos, que é a primeira coisa, né, Bianca? Sem dado, não faz nada. Um outro aspecto, e a lei já foi aprovada, só que lei aprovada precisa ser regulamentada, precisa criar condições para ela funcionar. Registros virtuais. Né? Para você não ter que se deslocar até a delegacia de mulheres para ter medida protetiva. Não estão conseguindo ainda. Não, mas ainda não está mesmo, porque não foi regulamentada e os espaços que fazem esse atendimento precisam se readequar. Isso vai levar um tempo. Às vezes as pessoas postam, agora pode fazer não, PO virtual. Assim. Gente, não. Busquei informações, não ainda não é realidade, não tá?
Na Ainda é só realidade, papel. não é. Não é. Não Então, é ainda, né? não Então, é ainda, mas já é um avanço. Quer dizer, a lei, já é um ótimo, avanço, foi né? A gente está, aprovado, ó, mas reivindicando. é. Mas ainda Não, não aqui. está sendo operacionalizada. A do juizado especial já é lei faz tempo e não está sendo operacionalizada. Mas essa de adequação para esse tempo de pandemia e essa realização aí virtual de ocorrência, né, de boletim e tudo, para a medida protetiva sair, e ela não é garantia de tudo. Não é que você tem uma medida protetiva que o outro tem que ficar afastado tantos metros que É, resolveu. Não, nós temos é, mulher assassinada com medida protetiva na mão, isso, né? exato. Então, olha como é complicado, né? Mas a base disso tudo, e a solução também vem, é a educação, né, Bianca? Não tem como É, não falar da educação formal sim. e informal. Obrigada também ao pessoal da família, meu irmão entrando, A comentando, Isabel, pessoal do Conselho da Mulher nossa aqui, voluntária lá na alunos, ONG. enfim, a gente não vai conseguir agradecer todo mundo, mas o nosso É, desejo eu estou aqui clicando enquanto isso. você fala, Bianca, eu vou clicando aqui para as palminhas para agradecer, porque é super. Cada um aqui, gente, tem potencial multiplicador para levar o serviço, como funciona, para tirar dúvidas. Um dia você vai precisar, ou alguém que você conhece vai. Porque se o Brasil é o quinto lugar no ranking mundial em feminicídio, antes da pandemia, imagina agora com esse aumento de 50%, 60% em alguns É, lugares, 70% em outros. Né? Então, ou você conhece alguém que vive o problema, ou vai conhecer, ou você vive, ou vai viver. É é. muito alto. Aqui, Pode falar. outra dificuldade, então, que a gente está enfrentando. Por exemplo, as mulheres que sofrem violência, muitas delas têm doenças psíquicas, né? Síndrome do pânico, O impacto na saúde depressão. é direto, depressão. Aí, nessa época de pandemia, como que ela vai a um CAPS procurar ajuda, né? Não, a gente nem recomenda, né? Então, assim, buscar ajuda médica que não seja muito grave, extremamente grave, então a mulher tá tendo que ficar doente em Olha, isso nós casa. conseguimos aqui. Saúde mental, tem um pessoal muito bacana à frente e uma rede também de voluntariado fazendo atendimento virtual. Inclusive, a faculdade que eu ministro aula abriu isso com uma psicóloga maravilhosa para os alunos e para professores, esse Não, espaço então, a de nossa, grupos, assim, né? tá, ok, mas Mas às é vezes mais ela precisa difícil de um mesmo. medicamento, às vezes ela precisa Sim, às de um vezes é médico, né? psiquiátrico. E Os nessa impactos época, geralmente são psiquiátricos, né, Bianca? então, precisar de um médico tá difícil durante a pandemia. Sim. Entendeu? Então, assim, esse atendimento também tá Sim. difícil para essas mulheres. Então, assim, elas não conseguem fazer o acompanhamento psicológico devido na ONG, porque não tem porque o cuidado dos filhos é sempre responsabilidade da mulher. E a mulher que sofre violência, ela já rompeu muitas vezes com uma rede de apoio, né? Ela ficou se isolada, porque isso é uma característica, né, da mulher que está em um relacionamento abusivo, né? Então, as redes dela de amizade, rede familiar, né, ela se isola. Então, nessa hora, ela não consegue ninguém para ficar com a criança, não consegue ter um apoio. Então, é difícil para ela até fazer o acompanhamento psicológico nesse momento de pandemia, que Fica mais não tem escola. agravado, né? Que não Ah, tem escola. sim. A Giovana, ela mencionou aqui, ela tem toda a razão, é algo que a gente fala com frequência, da pobreza, né? Quer dizer, o online é maravilhoso, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso. É. Por A gente. incrível que pareça, porque deveria, né? Inclusão digital É, deveria ser para todos, mas a gente sabe que não é, bem como a riqueza, enfim. E a gente tem um dado de que a pobreza tem cara, né? é. E a maior parte da pobreza são mulheres. E pensando em mulheres, mulheres negras. Pensando em mulheres negras, chefes de família, né? E Mãe assim vai. solo, né? Então, existem cruzamentos aí não só de gênero, mas raciais, étnicos, de classe social e ainda outros podem ter, né, orientação sexual, etc., que vão agravando isso, que já é tão importante, tão sério em tempos de pandemia, né, Bianca? Então, assim, Não. o online, Então, ele ajuda, ele é importante, mas não é o que resolve tudo. nossas assistidas, então, a gente tem uma grande dificuldade até de comunicação com ela
pelo WhatsApp. Então, a gente tem que mandar, tipo, áudios, porque muitas mulheres não sabem ler, não sabem escrever. Então, assim, o atendimento online, ainda para a gente aqui no interior, principalmente uma cidade como Patrocínio, ainda é muito difícil, assim, pelo menos com as mulheres que a gente atende na ONG, né? Então, assim, é bem difícil. Mas, assim, a gente está enfrentando problemas diversos, né? Diversos. Quem trabalhar, por exemplo, a gente está com os CRAS fechados, CRES, então a gente tem essa parte de assistência social para as mulheres, está muito aquém nessa, e numa época que elas mais precisam, que é agora, na pandemia, né? Porque essa assistência social durante a pandemia é essencial, né? Então, por exemplo, a gente teve que ajudar as mulheres no auxílio emergencial, a conseguir ter o acesso, Não, a baixar. e o valor é insuficiente, né? Inicialmente a proposta de R$ 200 passou para 600, mas a gente sabe que sem chances, né? E nesse momento, essa medida emergencial deveria ser prioridade, né? Prioridade dos recursos. E assim, ajudar. E aí a gente lembra que não foi feita uma das reformas centrais no nosso país, que é a reforma tributária. E a gente tem que falar sobre esse auxílio emergencial, que é muito difícil ainda as mulheres que precisam conseguirem ele. Porque elas não têm um conhecimento, né? Para baixar, para ver, para correr atrás. Então, a gente está tendo que ajudar. Então, assim, tá bem difícil, assim, essa questão aqui em Patrocínio. Então, a gente está com vários problemas. Então, nessa parte assistencial, então, tentando ajudar as mulheres com esse auxílio. A gente tem, na parte, por exemplo, médica, esses encaminhamentos dessas mulheres, né, que têm doenças psíquicas. Nessa época de pandemia, a gente está com bastante também dificuldade. E na parte jurídica, a questão do funcionamento mesmo do fórum, né, que não é uma questão urgente, então, pedido de pensão. Medidas protetivas estão demorando mais para sair do que já demoraram 7 dias, hoje demora um mês. Então, a gente está com bastante dificuldade aí. E numa época que estamos vivendo um aumento grande da violência contra a mulher. Então, isso tem preocupado. Sim. O Hugo está aqui falando que a internet deveria ser gratuita. Você sabe que não é uma ideia ruim, não? Colocar parceria de algumas empresas que fornecem esse serviço, que agrega valor à empresa, né? Responsabilidade social, ainda pode pôr prêmio, selo, etc. E colocar a internet gratuita para mulheres em risco. Sabe que eu gostei disso? Vou anotar aqui como uma possibilidade também. Porque a gente tem tantas, né? É preciso começar a se movimentar, a pensar diferentemente do que se pensa, mas lembrando que não é só o virtual, só a internet que resolve esse problema. Tem um problema de desigualdade social também, racial, e de fatores inibidores, só para acrescentar alguns, Bianca, dentro do que a gente está conversando, a autoestima, né? E aí a importância desse atendimento interdisciplinar, psicológico, né? Autovalia, que valor que a pessoa se dá, como é que é a sua história de vida, até a forma de atendimento, que aí, se ele não é adequado, a gente chama de violência institucional, não deixa de ser uma violência institucional, né? E aí a escuta ativa é importante demais, a gente já trocou sobre isso, que é aquela escuta sem preconceito, aquela escuta que até a forma de pergunta tem que ser com muito acolhimento. Diferente de eu falar, por que você não buscou ajuda se você está há 10, 15, 20 anos? Você remete a pessoa a sentir culpa e a ter que se justificar. Mas quando eu pergunto, quando eu digo, me conta a sua história, como é que você está se sentindo? É um outro olhar, é uma outra perspectiva, né? Com Exatamente. certeza. Então, são muitos fatores que, se a gente for elencar todos, nossa, né? Sentimento de culpa, medo, o isolamento, eu acho que só acontece com ela, que não está acontecendo com outras, né? Não sei se vocês identificam isso aí. As dificuldades econômicas, mas nem sempre, porque às vezes ela é chefe de família, às vezes a dependência emocional. Pois não, pode. Agora, durante a pandemia, por exemplo, a gente aumentou a nossa demanda pelos nossos serviços jurídicos. Aqui também. Por
Porque o que que acontecia? Antes a mulher, ela tinha o emprego dela, ela fazia faxina e outras atividades, ela sustentava a casa. Agora, que os meninos não estão indo na escola e ela não tem com quem deixar, então ela vai lá na ONG e fala assim, agora, eu preciso da pensão. Eu não queria nada dele, eu não queria nada, mas agora eu estou precisando da pensão. Então, assim, essa demanda também aumentou bastante. Uhum. Que é a Nesse... questão econômica, né? Então, essa demanda, assim, por pensão e etc., tem aumentado também, assim, até de assistidas nossas, que antes da pandemia. Então, já poderiam ter solicitado e não solicitaram, agora elas estão solicitando, sabe? Sim. Gislene maravilhosa está entrando, só maravilhosos entrando aí. Uma outra questão que eu fiquei pensando também, você disse que aumentou a demanda jurídica, aqui em Uberlândia a mesma coisa, nós lançamos essa semana um edital para conseguir voluntariado na área jurídica, porque uma grande parceira é a JUP da UF, da Universidade Federal, né? E aí agora com tudo assim parado, sem aulas, né? Então nós estamos desfalcados na área jurídica. Quero aproveitar e convidar quem está aqui conosco, se conhece alguém, a pessoa está aposentada ou tem disponibilidade nesse momento para orientações jurídicas, nós estamos com edital e o site é www.sosmulherfamiliauberlândia.org.br. Ao final a gente deixa também telefone e tudo. Mas aproveitar esse momento, né, Bianca, dessa interação com as pessoas, para a gente também falar das necessidades. Lá na ONG também, nas juntas também. A gente tinha, então, o Núcleo de Práticas Jurídicas do Unicep, que eles que tocavam os processos, então, nossos. Porém, agora, durante a pandemia, não está em funcionamento e a gente está com dificuldade também. Muita dificuldade. Então, porque às vezes a gente manda para a defensoria e a gente sabe que a fila lá é muito grande, né? Muito grande. E a urgência da pensão é grande também. Sim. Né? Ainda mais agora, na pandemia, que essa mulher não consegue trabalhar por causa dos filhos que estão em casa. Sim. Então, enfim, a gente tá... Assim, eu tô achando esse período de pandemia bem difícil, os números de mortes crescendo. Aqui em Patrocínio, números de casos crescendo, ascendendo, assim. E a gente bem preocupado que a violência também está crescendo. Violência contra a mulher. Sim. E a gente, assim, uma situação bem atípica que a gente está vivendo, mas muito preocupante, né? Professor Edilson está entrando aí, ó. Professor Edilson é do nosso Legislativo Municipal. Já compartilhei com ele diretrizes do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres e apareceram aqui mais algumas sugestões. Professor Edilson, anota aí, ó. Por exemplo, internet gratuita para mulheres em situação de risco de violência doméstica, né? Porque nesse momento isso pode ser questão de vida ou de morte. E uma outra questão fundamental, as tornozeleiras eletrônicas, né? Então, talvez acrescentar aí dentro das diretrizes que a gente conversou, se essas não estão, porque é extremamente importante. E aí, Bianca, como que as falas dessas mulheres que buscam ajuda estão alinhadas com essas construções de gênero? Eu penso que a gente precisa falar disso. E eu sei, professor Edilson, Malu entrou, Cláudia, oi. Só pessoas tudo de bom aqui, com certeza terão potencial multiplicador de fazer acontecer conosco. Mas essa fala dessa mulher, olha, eu casei porque eu deixei de ser virgem com ele, ou a visão idealizada de relacionamento, ou mesmo, mas ele é bom pai, coloca as coisinhas dentro de casa, só me bate quando bebe, mas a gente sabe que essa história não rola, né? Ele não sai batendo em todo mundo que ele conhece, é direcionada do ponto de vista de gênero essa violência. Ele não bate no chefe, né? Nem nos colegas, enfim. Então, tudo isso, qual que é o pano de fundo? As construções de gênero. O que a gente vai inventando de lugar, de função, de representação social, de imaginário, inventando historicamente, culturalmente, socialmente, sobre masculinos e femininos. Eu penso que isso tem que ser central, né? E aí, né, professor Edilson, precisa tirar, até por ser inconstitucional, do nosso legislativo aquela aberração da aprovação do plano de educação, retirando aí gênero, diversidade. Até porque na prática está tudo, né? Não é não ter a palavra ela contribui para o processo de educação
porque a inserção dela possibilita projetos, né, etc. Mas não é só uma questão da palavra, e a palavra tem poder também, não vamos esquecer disso. Nossas palavras têm poder, né? Ele está falando que vai rever, depois da pandemia, joia, porque precisa mesmo, né? Além de ser inconstitucional, de violar tratados nacionais e internacionais assinados pelo Brasil, né? Enfim, direitos humanos, é o fim da picada que algumas coisas sejam aprovadas sem a consulta de quem mexe com aquilo, né? Então, chamar a rede de enfrentamento me parece fundamental para antes de qualquer decisão de projeto ou de execução de política. Bianca, você identifica também isso aí nas falas das mulheres, essas construções de gênero, como cenário para essa violência? Sim, Cláudia, muitas. Nossa, muitas. Assim, uma das falas assim que é repetida, né? É que, primeiramente, uma construção de que violência dá tapa. Violência é bater. É uma representação social de que a violência é só a física. Isso. Então, a gente tem que desconstruir, né? Falar assim, não, existem outros tipos de violência, né? Não, tem relacionamento abusivo que não encosta a mão. Isso, exato. E daí a mulher... Ó, o Ricardão que eu tô pegando entrou aí. Eu tava... Confirma tudo, viu, amor? Não deixa eu mentir sozinha, não. Eu tava... Grande parceiro. Eu tava conversando com algumas mulheres numa instituição e uma delas falou assim para mim que estava ali, e eu tô falando agora, de 2020, tá? Sim. E ela comentou comigo que estava ali porque era dia dela varrer o quintal. E eu não entendi essa fala, assim. Fiquei, mas o que tem a ver, né? E daí eu fui entender que só no dia de que ela varre o quintal que ela pode sair de casa. Porque daí, os outros dias, ela fica trancada dentro de casa. Cárcere privado. E aí, assim, eu falei, não, mas não pode, né? Isso aí é cárcere privado, tá? Daí ela falou assim, não, mas ele não me bate. Então, essa ideia ainda muito forte, né? De que violência contra a mulher é aquele homem que bate na mulher e tal. Então, se ele me prende dentro de casa, né? E a violência moral, psicológica, a violência patrimonial, todas essas, então não são violências, né? E às vezes a humilhação é tão significativa, você não presta, é péssima mãe, é ruim de cama, é feia, parou de trabalhar, estudar, às vezes até por proibição dele. E aí não tem como se virar. Enfim, coloca a pessoa no chão, sem encostar a mão, né? Minha mãe entrou aí. Gente, eu sou de uma família matrilinear. As mulheres é que separaram-se cedo e deram conta do recado. Então, eu tenho essa referência, esse exemplo de mulheres, chefes de família. Eu fico até emocionada, a gente é meio boba, né, Bianca? A gente fica. Mas eu falei do professor Edilson, o Adriano Zago também, enquanto legislador, tem incorporado essas bandeiras. Aí vocês têm no Legislativo gente que está incorporando para poder fazer fluir projetos de lei, porque isso é super importante. Aqui a gente não tem, e inclusive a gente está bastante preocupada, por exemplo, políticas públicas básicas, igual uma casa de abrigo. A gente não tem. Não tem. Igual uma rede, a gente não tem uma rede de enfrentamento. Então, assim, ou seja, os equipamentos não conversam, né? As instituições não conversam entre si, não existe uma ação conjunta no combate. Então, isso, a violência doméstica, isso é muito preocupante. Então, e rede não brota, né, Bianca? Precisa de vontade política, precisa ser acionada, ter conexões. Municipal. Não existe política pública municipal. E eu até digo que o importante é ter políticas de Estado e não de governo. Ou seja, a cada 4 anos vamos começar do zero e reinventar a roda com dinheiro público. Não dá, né, gente? Tem que ser para frente, tem que ser ampliar, né? Porque isso daí dá uma canseira. Não sei se é porque eu já estou há quase 30 anos nessa história. Dá uma canseira. Sabe aquela canseira do cão? Que aí você tem que reinventar a roda, tudo de novo. Né? Enfim, mas rede é assim, porque também quando muda um comandante, quando muda um reitor de uma universidade, quando, né, você tem que de novo conversar, articular, então isso a gente sabe. O duro é quando destrói tudo que o outro fez ou a outra e começar
tudo de novo. Aí dá preguiça, né? E dá preguiça e é com dinheiro público, é coisa séria. Demais. O Cláudio está terminando a nossa live. Então vamos passar os contatos da rede. Nossa, passou rápido demais, não falamos nada ainda. Passou. Amém! Vamos ver se depois a gente faz outra. Que doidura que é essa? Ó, voou! Vamos sim. Eu vou passar o contato, então, das Juntas, que é um projeto da Associação Calungar, que a gente atende gratuitamente então, essas mulheres que estão sofrendo violência doméstica. O nosso telefone é 99822-6013. Perfeito. Aí eu quero passar da... contato. Perfeito, Bianca. Te agradeço muito. Essa parceria ela é muito rica para nós, enquanto possibilidade de troca. Sua, inspiração. Você. Imagina. E quanto mais potencial multiplicador qualquer ação tiver, melhor. Né? As pessoas precisam parar com essa história de vaidade, porque isso é bobagem. Tem serviço é demais para fazer. Né? Voluntariamente ou não. Tem serviço demais. Não falta serviço. Né? Precisa de gente com boa vontade para vir e fazer acontecer. Os voluntários, porque, olha, nossos voluntários... Tudo de bom. Nossos voluntários também. Arrasam, viu, Cláudia? Sem eles, a peteca... Nossos voluntários, nossos profissionais CLT são top. Então, assim, a gente tem... A gente já está aqui conversando, mas, ó, a linha de frente, ela é coletiva. Tem muita gente bacana. Isso mesmo. Na SOS Mulher e Família, o telefone e o WhatsApp agora, durante a pandemia, tem 2. Anota aí, gente, que vocês vão precisar. 996367862, 996367862, 998767862. O final é igual. 998767862. Nós temos em Uberlândia também, vamos ver se dá tempo de falar, a Delegacia de Mulheres e o telefone fixo. Desconheço se tem algum WhatsApp, é importante que tenha, mas eu não sei se tem, porque a gente está tentando essa conexão aí melhor com a rede. 3210-8304. Delegacia de Mulheres, 3210-8304. Aqui em Uberlândia fica ali na Rondon Pacheco, com a Nicomedes, ali debaixo do viaduto. Nós temos o NUA Vidas, que é um núcleo de atendimento integral à violência sexual, inclusive o aborto legal é ali realizado em situações de estupro, risco de vida para a mãe, má formação fetal, conforme previsto em lei. São grandes parceiras, Helena está à frente, mas tem uma equipe top. 3218, sempre 34 o código, 3218-2157, no Hospital de Clínicas da UFO. O aplicativo Salve Maria, anota aí. Legal. Botão do pânico. Aplicativo Salve Maria, que aí ele aciona a polícia. A gente não sabe se o efetivo foi aumentado para dar conta dessa demanda, mas o botão do pânico, inspirado em outros que passaram a ter no país, Uberlândia fez aqui e baixa grátis, né, pelo Play Store ou pelo App Store. Então, botão do pânico, é só pôr lá, aplicativo Salve Maria, botão do pânico, que você consegue baixar. E por último, o 190, né? Então, a qualquer hora do dia e da noite, 24 horas, é o 190, que o Uberlândia tem a PVD, mas que atende com horário, se não me engano, é até às 3 da tarde, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que inicialmente começou até numa parceria conosco, a PAN, que agora é a Polícia Militar, PPVD. E a Casa Abrigo, gente, Casa Abrigo salva vidas. E a delegacia que precisa encaminhar, deveria até ser em conjunto com a rede, antes era, mas mudou a lei, então agora é delegacia de mulheres que encaminha, mas a equipe interdisciplinar de qualquer organização também tem condição de ver se está em risco de morte. Outra mudança que precisa fazer aí, ó, Adriano, professor Edilson, né? Não pode ser a rede para encaminhar para Casa Abrigo, não precisa ser um da rede. Se tem equipe qualificada, especializada, né, instituição com credibilidade, formalizada direitinho, qualquer um da rede. Né? Antes era o Conselho Tutelar também, a SOS Mulher e Família e tal. Então, a Casa Abrigo, em Uberlândia, a gente está até perguntando se ela é uma política pública municipal, se foi terceirizada para a ICASO, porque há dúvidas, com a nova diretoria do Conselho da Mulher está com dúvidas, nós estamos perguntando. Mas o telefone para contato, porque a gente não divulga o endereço, é confidencial para a mulher ficar em segurança, né? Tudo confidencial. Mas a gente pode divulgar e deve a política pública. Ou a política não governamental. Isso a gente tem obrigação, né? Inclusive. 3236-4040. É o telefone da ICASO, que faz a gestão ali e tal. Então, 3236-4040 em Uberlândia. De repente, cidades da região também, Bianca. Pelo menos quando a gente
conseguiu a aprovação do projeto para a construção da Casa-Abrigo, nós ajudamos a elaborar o projeto, a SOS Mulher e Família e tudo, e esse início, intercambiava com cidades da região ou do país, porque às vezes a mulher